Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Frio pra danar essa manhã, hein? Povo de Deus, povo abençoado. Mas aí a gente também pode se agasalhar, né? Ficar meio que no quentinho. E é bênção de Deus, né? Vamos glorificar a Deus pelo frio, pelo calor, que se não fosse necessário, Deus não o faria assim, não é mesmo? Glórias a Deus, estamos vivos, com saúde, Deus tem cuidado de nós até aqui e é motivo de nos alegrarmos. E eu passo nessa manhã para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, corra aí, é rapidinho, se inscreva, não esqueça também de ativar o sininho das notificações. E se você quiser também compartilhar esse vídeo, compartilha para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus, amém? E que Deus em Cristo Jesus abençoe muito vocês, tá bom? Abençoe vocês de uma maneira excelente, de uma maneira especial, aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração, enquanto eu meditava nesta manhã, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 21. Mas eu vou ler a partir do versículo de número 16, para a gente entender o contexto, e vai dizer assim a palavra de Deus. No título da minha Bíblia diz: O discurso de Pedro. O discurso de Pedro. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que veja o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Pedro aqui ele está mencionando uma profecia que o profeta Joel, no anos aproximadamente de 830, havia profetizado que nos últimos dias, no Joel capítulo de número 2, a partir do versículo 28, que era a promessa do derramamento do Espírito Santo, que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Por quê? Porque quando Joel profetiza isso no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não agia em todos, né? Ele era vindo somente sobre reis, profetas e sacerdotes. E em alguns casos específicos também, ele veio sobre Bezalel, né? E a Oliabe, que foi quem lá no deserto Deus levantou e doutou-se com o Espírito Santo, encheu de sabedoria eles, para que eles pudessem fazer os artefatos ali, os artesanatos do templo, né? Que na verdade Deus havia falado para Moisés fazer uma tenda móvel, um tabernáculo móvel no deserto, que eles estavam peregrinando, né? Passando pelo deserto, e aí precisava dos utensílios. E aí Deus também traz o espírito dele sobre Bezalel e a Oliabe, e eles vão lá e fabricam os utensílios. Mas no geral, o Espírito de Deus no Antigo Testamento vinha somente sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas aí Deus usa o profeta Joel, cerca de no ano 830, 835, para poder dizer que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E essa profecia tem se cumprido desde o dia de Pentecoste, Atos capítulo de número 2, versículo 1 ao 4, quando Jesus sobe, né? Quando Jesus ele morre, ressuscita, fica por 40 dias, ali Atos capítulo 1, versículo 4, vai dizer que ele fica por cerca de 40 dias trazendo instruções e mandamentos para os seus discípulos. Depois ele sobe aos céus, né? Sobe aos céus e 10 dias depois vem então essa promessa e cumpre a promessa do derramamento do Espírito, né? Naquele grande dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E na verdade cerca de 120 pessoas foram alvos
da descida do Espírito Santo, e Pedro então se levanta e começa aqui o seu discurso, cheio agora do Espírito de Deus. Ele começa então a profetizar coisas relacionadas ao reino dos céus, e ele cita essa profecia como vinda de Joel há cerca de séculos atrás, que está agora se cumprindo através deles ali, que foram testemunhas, né, oculares de Cristo. Mas Deus colocou no meu coração aqui o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei qual que é a tua luta. Talvez você que esteja aqui não é cristão e está passando por algum tipo de dificuldades. Mas o certo é que, se você invoca o nome do Senhor, Ele te salva desse momento difícil que você está enfrentando. Se você invoca o nome santo do Senhor nesse momento, independente da luta que você esteja enfrentando, Ele estende as suas mãos e Ele vem ao teu encontro e reverte essa situação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que acreditar que em Deus a sua história pode ser mudada, então a história vai ser mudada de fato. Todo aquele que acreditar que em Deus há a resposta que você tanto necessita, então isso que vai acontecer na tua vida, vai vir a resposta que você tanto necessita. Todo aquele que acreditar que em Deus está o sentido da sua vida, é assim que vai ser. Todo aquele que acreditar que Deus é a razão da sua existência e que a nossa vida não faz sentido sem Ele, ele vai se alegrar, porque de fato Ele o é. De fato Ele o é. Então aqui o Senhor está falando, talvez tenha alguém aqui que não seja cristão e precisa ouvir essa palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Salvo. Primeiramente, quando você invoca o nome nos dias atuais, quando você invoca a Deus, é porque o próprio Espírito Santo antes já está impelindo o teu coração, compungindo o teu coração para você fazer dessa maneira. Ele te direciona muitas vezes por meio da dificuldade até Cristo. E aí você invoca o nome de Cristo. Você invoca o nome de Deus, já impulsionado pelo Espírito Santo, embora muitas vezes você não perceba, e aí Deus ele se manifesta de uma maneira favorável na sua vida e começa a mudar a tua história. Olha só, e é assim que Deus trabalha. Então, na verdade, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para quem não é cristão, será salvo o quê? Da ira vindoura, da condenação eterna. E para nós que somos cristãos, que de repente estejamos passando por algum tipo de problema, dificuldade, vamos invocar o nome do Senhor, Ele vai nos salvar desse momento caótico ou difícil que nós possamos estarmos enfrentando. Aleluia. Ontem de ontem eu tive um sonho, meus irmãos. Na verdade, aqui eu já finalizo. Eu tive um sonho eu tive na verdade dois sonhos espirituais. Um foi relacionado a Cristo e outro relacionado ao inferno. E na verdade, nesse segundo sonho que eu tive, eu sonhei que eu estava num lugar, tipo era um céu aberto, mas era noite, era trevas. E aí eu via, sabe, tipo era como se tivesse, eu não via, mas era como se tivesse ali uma reunião, os demônios dos mais altos níveis, do mais alto escalão, do inferno e da magia negra, da feitiçaria, sabe, aqueles que na verdade é responsável por trazer essas famas, riquezas. Aí há muitas vezes esses artistas que fazem pacto com eles, né? E que no caso aí eles gozam, na verdade, de fama, de prazeres mundanos e momentâneos por um breve momento nessa vida, mas que na verdade se Deus não entrar no negócio, eles estão condenados já a morte eterna, né? Ao inferno ali de fogo, né? Por conta desses pactos que eles fizeram voluntariamente com entidades das trevas, né? E eu sonhei que eu estava sendo puxado, a força que me puxava era muito maior e eu ia indo bem aonde estava essa cúpula do inferno.
Só que quando eu ia indo, eu via, na verdade, Satanás manifestando o poder, o céu à noite, ele mudava de cor, sabe? Eram uns negócios assim, sobrenatural e muito forte. A própria palavra diz em Apocalipse que o próprio diabo também ele faz fogo chover do céu. Imagina, assim como o profeta Elias orou lá no Monte Carmelo e o fogo desceu, em Apocalipse também fala que mais por uns tempos aí para frente o diabo vai fazer a mesma coisa, entendeu? De maneira semelhante, entende? Vai fazer cair fogo no céu, né? Com os poderes ali das trevas dele. Enfim, eu estava sendo puxado para aquele lugar, para onde eles estavam, e eu estava vendo esse poder sobrenatural do reino das trevas. E o negócio era muito terrível assim. E eu ia, era como se meus pés estivessem fixados no chão, mas como se a força fosse maior, estivesse me levando assim, meio que flutuando, mas com meus pés no chão, né? E então eu estava indo, sendo levado contra a minha vontade. Mas a grande verdade é que quando fui chegando perto, eu vi que o diabo de alguma maneira estava me mostrando aquilo e dizendo que se eu quisesse, era mais ou menos assim, toda a glória deste mundo ele me daria um exemplo, né? E na verdade, porque ele tinha poder para isso. Só que no sonho, tipo, como veio isso na minha mente, eu peguei e falei, aí sabe, me deu aquele desespero, porque na minha mente veio o que adianta ganhar o mundo agora todo, o que adianta as riquezas e os prazeres momentâneos, se a tua alma está condenada para o inferno. Aí eu peguei e falei, eu não quero nada disso, né? No meu pensamento eu não queria. E daí quando eu fui chegando mais perto para entrar bem no meio, onde estava sendo realizada essa ação, eu clamei bem alto, Deus, Jesus. E quando eu invoquei o nome de Deus, assim, o nome de Cristo, na hora, Deus, ele desceu. Quando desceu, ele desbaratou ali o inferno, ele me tirou daquele meio, sabe? Vê aquele clarão e tipo, abriu, sumiu, entendeu? Saiu ali da minha frente, entende? Porque eu não queria aquela situação ali, né? Eu não queria, eu clamei o nome de quem? Do meu Pai, de Deus, o nome de Cristo. Falei, Jesus, Deus, dei aquele grito muito alto no meio, né? E clamei o nome de Jesus, e na hora Deus já entrou com a providência, e já me deu o livramento, né? Depois eu acordei e tal, e é assim o que a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, independente da situação. Se você invocou o nome de Deus, ele está ali com as mãos estendidas para poder te socorrer, para poder te ajudar, para poder te amparar. Deus é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Não tem palavras para esse Deus que a gente serve. Deus é um Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele nos ama de verdade. Ele está conosco, ele quer o melhor para você, ele quer o melhor para mim, ele deseja o melhor para você, ele deseja o melhor para mim. Deus ele gosta de nos surpreender. Ele gosta de nos abençoar, de nos ajudar. Ele quer mostrar que a cada momento ele está conosco e que ele não vai nos desamparar, independente das circunstâncias, por mais desastrosas que sejam. Às vezes o mundo te abandona, mas Deus ele nunca vai te abandonar. Meus irmãos, não dá para a gente ficar longe de um Deus desse. Um Deus misericordioso, um Deus que não te condena pelo seu erro. De repente você falha, de repente você tropeça, mas ele está ali para poder te ajudar, para poder fazer com que você dê certo diante da sua santa e poderosa presença. Vale a pena a gente se apegar com esse Deus. Talvez você não é cristão e está ouvindo essa palavra de manhã, faz um compromisso com Cristo, entrega a sua vida a Ele. Ele sabe o que está por vir sobre essa terra, as calamidades que ainda hão de acometer esse mundo. E Ele quer nos livrar, Ele quer nos deixar isento de tudo isso. Ele tem um céu, uma glória preparada para você e para mim. Ele não te criou para que você pereça, para que você perca a tua salvação. Ele te criou com um propósito. Antes do mundo ser mundo, Ele já tinha um propósito específico para a tua vida. Então, se você não teve essa decisão ainda, toma essa decisão, entrega a tua vida a Cristo. Deixa Ele conduzir a tua mente, o teu espírito, a tua alma, o teu coração. Porque a vontade de Deus nas nossas vidas é sempre boa, agradável e perfeita. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida, que você vai ver que a história da tua vida vai ser outra, e você vai viver realmente uma qualidade de vida que você nunca imaginou que você poderia viver neste mundo mesmo tenebroso, que está cheio aí de atrocidades que nós temos visto e acompanhado, né?
pela mídia social aí, tá bom? Então, a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei a situação que você está passando e eu não sei em quem você tem recorrido, mas invoque o nome de Cristo nessa tarde, nesta manhã, invoque o nome de Deus nesta manhã também, busque a presença dele, que com toda certeza ele vai entrar com providência, vai mudar a tua situação e o nome dele vai ser glorificado na sua vida, amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, amado e querido, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu dou, meu Pai, que eu me coloco diante da tua presença, Senhor, para poder interceder pelo teu filho e pela tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, meu Pai, pelos teus cuidados em relação a cada um de nós. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. É uma alegria, Senhor, poder estar diante da tua presença, Senhor. Não há nada que se compare. Não há ouro, prata, pedras preciosas, não há riquezas, prazeres nesse mundo, meu Pai, que se compare, que se iguale, Senhor. Que ao menos chega perto, Senhor, do que eu estarmos com a nossa vida entregue em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por nos salvar, Senhor. Por nos redimir da escravidão, do pecado, da condenação eterna. E por hoje nós temos esse privilégio de poder, Senhor, estar contigo. Estar diante da tua santa e poderosa presença. Pai, abençoa o teu filho que chegou até esse vídeo. Se há alguma vida que está entregando agora a sua vida em suas mãos, Pai, perdoa os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida, Senhor. E comece a escrever uma nova página, uma nova história na vida de cada uma delas, para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai, conforte e console o coração do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo abatido, preocupado, meu Pai, com N situações, mas que ouviu a tua palavra, meu Pai, e com toda certeza vão recorrer a ti neste momento, porque o Senhor está com os braços estendidos para poder nos ajudar. Pai amado, permaneça conosco no decorrer desse dia, visita cada lar aqui representados, Pai, supra cada uma das suas necessidades e que o teu nome venha ser glorificado na vida dos teus filhos. Assim eu oro, meu Pai, nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta, crendo que o Senhor está agindo, meu Pai. Desde já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.